na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 1 ao 19. É um texto um tanto longo, mas eu senti de Deus de ler essa passagem, embora o tempo não nos permita uma exposição, o versículo por versículo, mas quero trazer 2 pontos importantes aqui como resultado da ressurreição de Jesus Cristo: a salvação e o derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Atos, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Irmãos, venho lembrar-lhes que o evangelho que anuncio a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um texto apologético. O apóstolo Paulo está aqui defendendo não somente a ressurreição de Cristo, mas, na verdade, ele está defendendo a ressurreição dos mortos. Porque essa igreja em Corinto foi a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Tinha problema doutrinário de toda a ordem que Paulo teve que corrigir, teve que ensinar. E não somente isso, havia também irmãos e irmãs naquela igreja que faziam oposição a Paulo. E era uma grande tristeza que Paulo tinha com aqueles irmãos, porque ele era injustiçado. E outra coisa também, que alguns irmãos ali que poderiam defender o apóstolo Paulo, se colocar de frente para explicar para os murmuradores, os rebeldes, sobre a natureza da fé cristã, sobre o apostolado de Paulo, a unção do apóstolo Paulo, o trabalho desse homem de Deus. Não, mas ficavam, sabe, usando uma linguagem popular, em cima do muro. Não tomava posição.
E quem realmente fez esse elo, que chegou a bons termos, a uma reconciliação, foi Tito. Tito fez um trabalho brilhante, e, por fim, quando você lê a segunda epístola, você entende que realmente o apóstolo Paulo retornou, esteve lá em Corinto, e tudo se resolveu. Mas isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo não é o único caso. A gente vê Moisés. Moisés foi um homem que Deus falou com ele diante de todo o povo. Deus chamou Moisés para o monte e falou para o povo ficar no pé do monte, observando que Deus ia falar com Moisés pessoalmente. Foi uma coisa extraordinária. Aquele monte estremecia e havia trovões, relâmpagos, e Deus falando com Moisés. Moisés falava e Deus respondia. E não era truque não, irmãos. Aquilo que sempre tenho dito, as coisas de Deus são transparentes. E isso deu a Moisés uma autoridade tão extraordinária como ninguém. Como disse o Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse o seguinte, abre aspas, os críticos de Moisés vêm e vão, mas ele continua como o líder mais sobranceiro do mundo pré-cristão, pois tirou do Egito uma raça de escravos e tornou numa grande nação. Fecha aspas. Agora veja, um homem como Moisés, a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, mas não faltou que se levantasse contra ele. Sabe, o que se passa pela mente, pela cabeça dessa gente, minha gente, é difícil entender, é muito difícil. Eu vi uma vez o pastor José Wellington falando, ele disse, irmãos, quando o Espírito Santo sai do crente, ele se torna pior do que ímpio. Eu achei uma palavra tão pesada, mas lendo a Bíblia eu vi que Jesus falou isso também. Jesus disse que quando o demônio, o espírito maligno volta e encontra a casa varrida e limpa, ele volta e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, e Jesus concluiu, de sorte que os últimos atos desse homem serão piores do que os primeiros. Então, meus irmãos, e a gente vê Davi, estava lendo essa semana a rebelião de Absalão contra Davi, e tinha um cidadão lá amaldiçoando o rei Davi. Escuta, mas todo Israel sabia que Davi foi escolhido por Deus. Samuel foi lá, ungiu Davi. A vitória de Davi sobre Golias e sobre os filisteus. A posição, era um homem ético, um homem temente a Deus, E estava sendo injustiçado. O próprio filho, querendo usurpar o trono. Mas não é que tinha gente lá atrás dele amaldiçoando? E os cooperadores de Davi, os seus auxiliares, os seus ministros, viu, Davi, vamos matar isso? Não, sabe? Uma coisa que sempre admirei em Davi, aquela posição dele diante de Saul, 2 vezes, poupou a vida. Ele era crente, aleluia, aleluia. Tinha tudo na mão, e ele não estaria cometendo injustiça, não. Mas a ética de Davi, o temor que Davi tinha, aleluia. Aleluia. E agora eu fico lendo, um homem da estatura espiritual de Paulo. E ainda em Corinto tinha alguém querendo peitar esse homem, querendo desafiar a autoridade desse homem. Então, meus irmãos, esse era um dos problemas, mas os problemas maiores ainda eram com relação às doutrinas. A gente vê ali, tinha problemas sobre o casamento, problemas sobre os dons espirituais, sobre carne sacrificada aos ídolos, falta de unidade na igreja, panelinhas, um se dizia de Paulo, outro se dizia de Pedro, outro se dizia de Jesus. Era um problema naquela igreja. E aqui nós temos um outro problema que é sobre a ressurreição dos mortos. Então, ele partiu do seguinte princípio, da ressurreição de Jesus. O que ele diz que a ressurreição de Jesus é algo inquestionável, é algo transparente que ninguém pode negar. Ele mesmo, nós já falamos aqui na escola bíblica, anteontem, ele era um homem arqui-inimigo dos discípulos de Jesus, e ele foi alcançado pelo Senhor Jesus, e ele, se tinha alguém para duvidar da ressurreição de Jesus,
Era ele. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal Judaico, composto por fariseus e saduceus e presidido pelo sumo sacerdote. Era um doutor da lei, e ele mesmo se considerava o crente, o homem mais crente da sua geração. Agora, um homem desse aceita ser humilhado, ser perseguido, ser maltratado. O que ele ganharia? O que ele estaria ganhando com isso? Se fosse um cidadão comum, alguém poderia dizer, bom, ele foi persuadido, ele foi enganado, então ele caiu numa cilada, numa armadilha, ele caiu numa seita. Alguém poderia interpretar dessa forma, mas era um doutor da lei, é um homem que sabia o que estava fazendo. Outro ponto, alguém poderia dizer, bom, ele estava visando glória, ou estava esperando alguma recompensa. Não, irmão, que recompensa ele teve? Era só paulada que ele levava, era açoite, era perseguição dos próprios patrícios, dos próprios judeus, dos falsos irmãos na igreja. Então, ele descreve o seu sofrimento. O que ele estaria ganhando com isso? Quem estaria disposto a morrer, a sofrer, a ser preso, trucidado, torturado por uma invenção, por uma imaginação? Se é a ressurreição de Jesus, ele colocou aqui tantas informações. Ele falou que Jesus apareceu aos apóstolos, que apareceu a 500 irmãos. Ele colocou até essas testemunhas à disposição dos incrédulos. Olha, quem não acredita, eles estão por aí, ó. 500 irmãos, é muita gente. E muita gente. Lucas, na introdução de Atos dos Apóstolos, ele diz que Jesus se apareceu com muitas e infalíveis provas. Ele usa um termo raro, que só aparece uma vez na Bíblia, o tekmérios. Tekmérios fala de realmente, é um termo forense, usado nos tribunais gregos para uma prova incontestável. Uma prova que ninguém pode refutar. Foi o termo que Lucas, inspirado e dirigido pelo Espírito Santo, escolheu para se referir à ressurreição de Jesus Cristo como um fato incontestável. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Outro exemplo, Atos capítulo 3. Nós conhecemos a história daquele coxo que Pedro, em nome de Jesus, porque, veja, os discípulos não tinham dúvida alguma que Jesus estava vivo. Né? Todos sabiam, ninguém no mundo conseguia mudar isso na alma e no coração daqueles discípulos, apesar da fake news, né? Não, os discípulos vieram de noite e levaram o seu corpo, e nós, sim, mas nós estávamos dormindo, os discípulos vieram e levaram o seu corpo. Sim, mas como que vocês sabem disso? Vocês estavam dormindo? Se vocês estavam dormindo, como vocês souberam que os discípulos levaram o seu corpo? É um tal ditado, né? Eu lembro, faz muitos anos que eu vi no Jornal de Jundiaí, numa edição de 1º de abril, que na capa do jornal tinha uma figura horrível, sabe? Um monstro, uma coisa horrorosa, com as pernas bem pequenininhas, né? E estava escrito embaixo, a mentira é feia e tem as pernas curtas, né? Então, faz lembrar bem isso, que eles faziam ali, mas mesmo assim não abalou a fé de nenhum dos discípulos. Olhe que eles estavam debaixo de perseguição, estavam debaixo do fogo da perseguição. E quem estaria disposto a morrer por uma imaginação? Não, meus irmãos, esse é um fato real. Então, como os gregos, porque Corinto era a capital da Acaia, era uma província romana na Grécia, e eram os gregos, e os gregos eram os filósofos, né? A herança ocidental, essa herança veio dos gregos, o pensamento ocidental veio dos gregos, e eles são, assim, racionalistas. Veja que Paulo estava pregando em Atenas, no Areópago, estava fluindo bem, estava uma maravilha, uma mensagem realmente extraordinária, dirigida pelo Espírito Santo. Mas quando Paulo falou de ressurreição, o que aconteceu?
Interrompeu a pregação, acabou a reunião, acabou a ressurreição, e deram gargalhada, sabe? É como se estivesse tratando Paulo como um menino sem entendimento, né? Mas ele plantou ali uma igreja, Dionísio, Dâmaris e outros areopagitas, que eram os filósofos, que eram os cientistas daquela geração, seriam como se fossem os pesquisadores da NASA, no contexto da época, e eles se converteram. Mas, claro, Paulo esperava resultado melhor. Mas o problema era um morto voltar a viver. Veja, o que aconteceu, nós encontramos ressurreição no Antigo Testamento. Você lembra aquela passagem de Eliseu, que foi sepultar um morto, e o morto tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Nós temos o caso de o filho da viúva, que Elias orou e ressuscitou, trouxe a vida. Jesus, nós temos pelo menos 3 testemunhos. É claro que os milagres de Jesus não se restringem apenas ao que está registrado, porque o que ele fez foi muito mais. Mas o Espírito Santo permitiu o registro do suficiente para preservar o cristianismo. O que nós temos ali são mais que suficiente para preservar o cristianismo. Mas não podemos nos iludir e pensar que o ministério de Jesus se resumiu somente àquilo, não. Ele fez muita coisa, fez muito mais. Mas pelo menos temos testemunho de 3 casos de ressurreição. Mas só a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Mas todos eles voltaram a morrer. Não foi uma ressurreição para a vida. Lázaro, o túmulo dele está ainda hoje lá em Chipre. Está em Chipre, lá estão sepultados Barnabé, estão sepultados Lázaro, e é até ponto turístico. As pessoas que visitam Chipre vão visitar o túmulo de Lázaro. Ele teve que sair porque, por causa da sua ressurreição, a sua vida corria risco. Por causa da ressurreição dele, muitas pessoas creram em Jesus, e a tradição diz que ele teve que se mudar e foi pregar o evangelho na ilha de Chipre, e está sepultado lá até hoje. Então, o que acontece? Mas a ressurreição de Jesus, Paulo diz aqui que serve como as primícias. É uma ressurreição para nunca mais morrer. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 6, que Jesus, uma vez ressuscitado dos mortos, não pode mais morrer. Ele vive para sempre. Aleluia! E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 33, Pedro, no seu discurso, diz o seguinte, olha aqui, que foi pela ressurreição de Jesus que o Espírito Santo veio sobre nós. Está aqui, versículo 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Aleluia! Sem a ressurreição de Jesus, não teríamos o Espírito Santo. O cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Jesus disse, está em vocês. O mundo não conhece, mas habita em vós. Aleluia! Então, a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo é consequência da obra expiatória da cruz do Calvário e a consequência da ressurreição dos mortos. Muito bem. Mas aqui o apóstolo Paulo diz, escuta, o que vocês estão dizendo, o que vocês estão pregando, o que vocês estão ensinando, vocês estão ouvindo conversa de incrédulos. Por isso que ele diz, as más conversações corrompem os bons costumes, que era um provérbio. Então, diz, olha, como você, no versículo 12 ele diz, ele primeiro faz a introdução resumindo, sumariando os fatos, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele estava previsto no cronograma divino, foi anunciado isso por Moisés, pelos profetas, estava no Antigo Testamento, promessa de Deus, que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, novamente mostrando que as Escrituras já anunciavam esses acontecimentos. E agora, depois de apresentar o testemunho das Escrituras, agora ele menciona as testemunhas pessoais. Olha, os apóstolos, olha, até Tiago, o irmão de Jesus, que era incrédulo,
que não acreditava na messiandade do seu irmão segundo Maria, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, Tiago se converteu também e disse, por último, a mim, olha que coisa, que era o homem terrível, ninguém podia esperar conceber a conversão de Saulo de Tarso, mas ele diz, olha, isso aí foi como um nascido fora de tempo. Então, ali, a revelação canônica se concluiu ali, porque a partir de então, é claro que Jesus voltou a aparecer ao apóstolo Paulo, aos demais apóstolos, como o apóstolo João em Apocalipse, mas só que Jesus já havia se revelado a esses apóstolos antes de Paulo. Então, Paulo foi o último, mas Deus continua se comunicando com os seus filhos, com as suas filhas. Ele vai guiar os teus passos. Ele não nos abandona. Ele disse, olha, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse também, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Aleluia. Esse é o Jesus de quem nós somos e a quem servimos. Aleluia. E esse Jesus é vivo e vive para sempre. Amém. Amém.